Aí eles vão ter que ganhar uma Bíblia convencional, né? Não, hoje experimentamos com o nosso neto, saindo para a igreja da Barra, que ele foi com a mãe dele para a igreja da Barra e com o pai. Aí o Jonas falou, cadê tua Bíblia? Está aqui no telefone, pai. Ele tem 8 anos. Está aqui no telefone, vô. Não, meu filho, eu quero que você leve a Bíblia. Ô, vô, você está atrasado. Todo mundo usa o aplicativo, pô. 8 anos discutindo. Não, eu quero que você leve a Bíblia. Leva agora, Mário. Então os pais vão ter que comprar, né? Porque eles ficaram sem o telefone para acompanhar. Ou o Fesso empresta aí umas Bíblias aí para eles. Nós estamos nos aproximando de Páscoa. Fala comigo, tempo de poder. Pensa um pouco, tudo que aconteceu, quando Deus liberou para a Páscoa, desde Gênesis até Apocalipse, você vai ver em tempo de Páscoa um grande mover de Deus. Se você pensar em termos de Êxodo, foi libertação, restituição, cura física. Se você pensar em termos da geração de Jesus, foi tudo que nós precisávamos, sua morte, sua ressurreição, o diabo cravado na cruz do Calvário, como foi anunciado em Números capítulo 21. Enfim, todo o milagre, todo o poder do céu atuando em um momento muito específico. E Deus continua atuando com toda a força em tempo de Páscoa. Por isso eu queria que você, faltando menos de um mês agora para Páscoa, você entre nesse mover. Grandes coisas Deus vai fazer para você nesses dias. Você crê nisso? Eu creio. Esse mover do louvor já é por causa da Páscoa. Já é tudo, porque, por causa da Páscoa e porque tem 350 pessoas, fora os pastores, todos os pastores, orando 24 horas por dia, de meia e meia hora, trocando os turnos, e nós estamos orando 24 horas. Então tem que acontecer, a oração abre os céus, e por isso você vai pôr a mão agora no teu coração, porque você vai receber tudo aquilo que Deus tem para você, em nome de Jesus. Senhor, cada coração aqui, cada mão sobre o seu coração, esses corações te pertencem. Espírito Santo de Deus, entra, manifesta a tua glória, manifesta o teu poder, alimenta aqueles que estão sedentos, fortalece aqueles que estão fracos, alegra aqueles que estão tristes, liberta aqueles que estão cativos, restaura aqueles que estão feridos, Senhor, em nome de Jesus, que o teu mover esteja neste lugar, anjos do Senhor estejam ministrando, andando por cada fileira, ministrando sobre cada pessoa, em nome de Jesus, amém, amém? Sabe o que ele falou? Vocês estão curiosos, né? Não deixa de pregar. Vocês já viram, né? Que, assim, por eu ser um pouco mais tímida que o João, só um pouco, né? Então, eu prego, mas eu olho mais para um local, né? Aliás, assim, eu não olho para nenhum local. Então, eu olho sem olhar. E para não me sentir intimidada. Aí ele falou assim, agora ele me deixou intimidada. Ele falou, não esquece de olhar pregando para eles. Gente, eu vou ter que olhar para vocês de vez em quando, tá bom? Mas, o que eu queria dizer para você, muitas vezes eu já disse isso. Tudo que tinha de melhor, Deus colocou no Éden. Deus criou todas as coisas e Ele foi dizendo. Tudo que Ele criou, Ele dizia uma frase para fechar. E Deus viu que era bom. Em tudo aquilo que Ele criou. Mas quando Ele fez o homem, Ele viu que era muito, muito bom. O homem era muito bom. Quando Ele disse muito bom, é porque era muito bom mesmo. Sabe, o equilíbrio estava em Adão. Adão, pensa um pouco comigo. Adão era o homem mais feliz da terra. Ele não tinha angústias, ele não tinha traumas, ele não tinha uma história triste para contar para ninguém. Adão, ele foi criado sem problemas, Adão. Então ele era o homem mais feliz da terra. Ele não tinha telefone tocando, não tinha conta para pagar. Ele era o homem com mais paz que você pode imaginar. Ele era um homem que tinha paz, que tinha alegria, tudo aquilo que nós hoje, ele era um homem manso, ele era um homem sábio, nós sabemos disso, que ele deu nome para cada animal e não esqueceu, esse é o detalhe, ele deu nome para o leão e lembrou que o leão chamava leão, e olha que ele teve que dar nome para muitos animais, e sem esquecer o nome que ele tinha dado para aquele animal.
Então ele tinha sabedoria, ele era um homem completo. Além do mais, ele tinha o Espírito de Deus, ele andava com Deus. Mas é lógico que vendo tanta felicidade assim, o ladrão de felicidade teve que entrar. O inimigo de Deus, porque quando o diabo, na verdade, quando ele toca nos filhos de Deus, o que ele quer é destruir o coração de Deus. Porque você sabe que quando alguém toca num filho teu, ou numa pessoa que você ama, dói muito. E ele sabe que isso toca, isso traz tristeza para o coração de Deus. E então ele quis estragar a alegria do céu. Ele quis estragar o Éden. E ele entrou. E todos nós sabemos o que aconteceu quando ele entrou. E ele entrou na vida de Eva, se infiltrou na vida de Adão. E de repente aconteceu o que eu vou ler para vocês. Você não precisa abrir, você vai abrir em outra passagem comigo. Mas eu queria que você ouvisse atentamente o que o homem se tornou depois que Satanás entrou para estragar. Em Deuteronômio 32, se você quiser anotar. Deuteronômio 32, no versículo 5. Eu vou começar no versículo 4. Eis a rocha. Alguns estão abrindo, então eu vou esperar. Deuteronômio 32, versículo 4. Quem foi que escreveu Deuteronômio? Moisés. Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Quem foi que contou isso para Moisés? Você sabe quem que contou isso para Moisés? Foi Deus que revelou todas as coisas para Moisés. Como que Deus revelou tantas coisas para Moisés que estão escritos no capítulo, nos 5 livros? Deus revelou porque ele ficou só direto com Deus, sem interrupção, 80 dias. Pensa bem, ele subiu no Monte Sinai para receber a lei, ficou 40 dias e 40 noites, ele desceu, se irritou, quebrou a tábua, ele teve que subir de novo, ficou mais 40 dias e 40 noites, mas não parou aí a vida de intimidade e comunhão de Moisés com Deus. Ele também, no dia a dia dele, está escrito que Moisés, ele se separava e ele tinha comunhão com Deus na sua tenda. E ele não era a tenda que ele dormia, ele colocou uma tenda especial só para comunhão com Deus. Então Deus falava muito com Moisés. Mas eu disse versículo 4, mas só para você entender, vai para o 1, para você ver para quem é essas palavras. E está escrito no versículo que Deus deu essas palavras para Moisés, no Deuteronômio 31:30. Então Moisés pronunciou integralmente as palavras deste cântico. O que você vai ler comigo foi um cântico. Moisés era um profeta, ele recebia cânticos proféticos, e ele recebeu um cântico, e o cântico é Deuteronômio 32 inteirinho. Olha que foi um cântico não só lindo, mas um longo cântico. E está escrito que nesse cântico, Deus começa, quando dá para Moisés: inclinai os ouvidos aos céus e falarei. Deus começa a falar através de Moisés. Ouça, terra, as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva. Agora você vai para o versículo 4. Aí Moisés, no cântico, ele começa a adorar: eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, nele não há injustiça. Deus é perfeito, Deus é maravilhoso, Deus é justo, Deus é minha rocha. Mas aí ele começa, nesse cântico, Deus mostra para Moisés quem o homem se tornou. E ele diz no versículo 5: procederam corruptamente contra ele, já não são seus filhos, e sim suas manchas, geração perversa e deformada. Eu queria que você ficasse com 2 palavras que estão aqui. Quando nós nos afastamos de algo que eu vou falar para você, nós nos tornamos manchas, nós nos tornamos borrões. Eu sou da época de escrever com caneta tinteiro. Olha só, porque eu estudava num colégio muito tradicional, colégio de freira. E as freiras diziam que se a gente não escrevesse com caneta tinteiro, a letra da gente ia ficar feia. E a minha letra ficou feia, mesmo com caneta tinteiro. Então elas colocavam a gente para escrever com caneta tinteiro. Se você nunca escreveu com uma caneta tinteiro, ainda mais se você é criança, não era a caneta tinteiro de hoje, que você põe um cartucho. Era caneta tinteiro que tem um tinteiro. E ali você molhava a pena da caneta. E aí você puxava. E aí eu
sempre fui colérica, não tinha paciência de puxar do jeito certo, não tinha paciência de esperar aquilo secar e passar para lá e para cá. Eu já pegava daquele jeito e ia para o caderno. Aí vinha aquela gota, aquela gota de tinta no meio do meu trabalho. Aí vinha a freira, põe o mata-borrão, menina, põe o mata-borrão. E aí eu sei bem o que é mancha, porque o meu caderno ficava manchado. Às vezes não dava para ler o que estava escrito por causa de mancha. A mancha, ela tira a beleza e a definição das coisas. A mancha, ela não deixa nem a beleza, nem a definição. E quando nós nos afastamos da presença de Deus, você vai falar assim, mas eu não estou afastada da presença de Deus. Eu vou te falar, é quando nós nos afastamos da mesa de Deus. A mesa de Deus é colocada diariamente. Quantos aqui fazem 3 refeições por dia? Levanta a mão. Só? Os outros estão de regime ou comem o dia todo? Pelo menos 3, gente. Eu não estou falando 4, 5, 6. Pelo menos 3. Assim, eu estou falando, você faz 3 refeições por dia? Eu sei que você pode fazer 10. Mas você faz 3 por dia? Então vamos lá. Quem faz 3 refeições por dia? Então você tem que sentar à mesa para fazer a refeição. Se bem que hoje a realidade é outra. Você come andando, você come em frente à televisão. Mas o que é ideal é você sentar à mesa. E quando você senta à mesa com o seu pai, e quando você senta à mesa com a sua mãe, ali há um suprimento, não só dos nutrientes daquilo que você está comendo, mas de amor, é um suprimento de paz que você recebe. E quando nós perdemos essa intimidade com Deus, de sentar à mesa e comer da sua palavra equilibradamente todos os dias, de receber o seu amor todos os dias, de receber da sua calma todos os dias, receber a sua sabedoria todos os dias. Quando nós nos afastamos, nós nos tornamos manchas. Eu sou um projeto, Deus tem um projeto original para a minha vida, perfeito, perfeito. Deus tem um projeto original para o meu casamento, para o meu ministério, para a minha vida como mãe, para a minha vida como avó, para a minha vida profissional. Ele tem um plano perfeito, mas se eu não fico na presença dele, e todos esses projetos se tornam manchas. E o que está escrito aí? E eu me torno uma pessoa deformada. Por que eu estou falando tudo isso? Porque semana passada a pastora Madelon passou para nós um sonho de um jovem. E a Bíblia diz que os nossos jovens, os velhos, os jovens, sonhariam e teriam visões. E é isso mesmo, é tempo dos dons de se manifestarem no meio da igreja. E um dos jovens viu um sonho que mais tarde eu conto para vocês, falando dessas deformidades e da mesa. E Deus falou, hoje você vai falar da mesa que muitos não têm sentado. A mesa que eu quero que você sente e que você sente e que não estão sentando. E eu gostaria que você, já que você está pertinho, vai para Levítico 21. Levítico 21, antes da gente chegar na mesa. Levítico 21. Deus deu uma palavra para Arão. Quantos aqui sabem que você é um sacerdote de Deus? Levanta a mão se você é um sacerdote de Deus. Você é. Você confunde as coisas. Você acha que sacerdote é só aquele que sobe aqui para tocar, para pregar. Mas Deus disse que nós nos tornaria uma nação de sacerdotes. Então nós somos uma nação de sacerdotes. Sabe por quê? Porque quando você chega na presença de Deus, você ministra na presença de Deus. Você é um sacerdote de Deus aqui na terra. E essa palavra foi liberada para Arão, que era o líder de todos os sacerdotes. E Deus disse essa palavra para Arão. Disse no versículo 16: disse mais o Senhor a Moisés: fala, Arão, ninguém dos seus descendentes nas suas gerações, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Para aqui.
Aí você vai falar que cruel. Deus está falando que se eu tiver algum defeito, eu não posso ministrar. Por que Deus está falando isso? Aqui nós estamos no tempo da lei, mas tudo que Deus fala literalmente, quando nós que estamos no tempo da graça, Ele está falando conosco, Ele não está falando de defeito físico. Deus está falando daquilo que ficou deformado na nossa vida, no decorrer da vida, no decorrer da nossa existência. Nós vamos recebendo golpes, nós temos uma história que não é a história de Adão. Você tem suas tragédias, você tem as suas histórias, você tem os seus traumas. Nessa semana nós vivemos um momento de muita tensão na nossa família e de repente eu vi todos nós parados numa janela killer e traumática por causa de uma situação em que uma pessoa da nossa família entrou num descontrole muito grande. Aí de repente a minha irmã me telefona e outros também me telefonam e falam o tempo todo: não, na nossa família não pode acontecer outra tragédia, não pode acontecer outra tragédia, não pode acontecer aquilo que aconteceu há 25 anos atrás. Olha só como marca. O que aconteceu há 25 anos atrás? Quando de repente, numa situação muito semelhante à que aconteceu essa semana, a minha irmã, ela descontrolada, ela deu cabo da sua própria vida. E de repente, 25 anos depois, todos nós começamos a pensar, eu comecei também a ficar agitada, e Deus: acalma o teu coração. Tenha uma certeza, nunca mais vai acontecer o que aconteceu na sua família. Eu sou o Deus de promessa. Eu te prometi e eu cumpro aquilo que eu prometo. Meu coração acalmou. Eu fiquei um pouco agitada, partilhei com o Jonas. É claro que chorei. Aí depois ele viu, eu acalmei. Deus ministrou meu coração e eu disse: nunca mais vai acontecer. Eu tenho certeza. E Deus foi colocando as coisas no seu lugar. Deus foi colocando todas as coisas no seu lugar. E aqui está escrito que quando nós temos defeitos, nós somos pessoas, sabe quando... O que é o defeito? Eu não vou conseguir ser 100% aquilo que Deus quer que eu seja. Eu não vou conseguir ser 100% a mãe que Deus quer que eu seja. Eu não vou conseguir ser 100% a esposa que Deus quer que eu seja. Eu não vou conseguir ser 100% a profissional que Deus quer que eu seja. Porque a minha alma está marcada. Porque o meu coração está marcado. Porque a minha mente ficou deformada. Porque os meus pensamentos ficaram deformados, os meus sentimentos ficaram deformados. Eu não me sentei à mesa do Pai para comer o pão da cura, o pão da restauração, para comer diariamente. A cura não é uma única vez e um único dia. A cura são todos os dias. Sabe, a falta de afeto não é num dia que vai ser curado na sua vida. Eu estava parada pensando, agora sentada, me veio uma cena. Ainda lá no colégio de freira, eu não fui criada dentro de uma família de afeto, de beijo, de abraço ou de palavras. Então, um dia, as freiras telefonaram para minha mãe, porque eu sempre fui comportada, mas eu tenho duas coisas. Não mexe nessas minhas duas coisas. Uma, eu amo desafio. Eu amo desafio. E a outra coisa que eu também, eu sou muito curiosa. Gente, não começa a contar uma coisa para mim e para. Não faz isso que é a morte. Eu vou insistir até o fim. E assim, eu também tenho dificuldade eu sou ansiosa. E eu tenho, por exemplo, presente, eu tenho que comprar no último dia, senão eu quero dar antes. E eu tinha uma situação de uma surpresa para falar, alguma coisa lá em Israel. E aí a Lu, ela perguntou... E eu falei: eu não posso falar, Lu, é surpresa. Aí eu falei: também não pergunta mais, porque senão eu conto. Não pergunta mais, é surpresa e eu não posso contar. Mas por que eu estou falando isso? Porque as meninas me desafiaram. Olha, aquele quarto lá em cima, as freiras, elas se trocam. Falaram para a gente que as freiras não usam sutiã. E elas estão se trocando agora. Vai lá, elas disseram que elas usam só um pano. Então vai lá e vê pra gente. E elas sabiam que eu gostava de desafio. Vai lá, vê pra gente e volta. Gente, aí mexeu nos dois, desafio e curiosidade. Aí eu fiquei
hiper curiosa, e o desafio mexeu comigo, mexeu com os meus brios, e eu falei assim, eu vou subir. E eu subi. Nunca tinha subido em árvore. Eu fui criança, criada em apartamento. Eu nunca subi em árvore. E eu subi por causa da curiosidade. Não foi a curiosidade. E eu subi, e na hora que eu fui fazer assim, para olhar para dentro do quarto, eu caí. Habilidade zero. Caí em cima de um prego, de uma tábua com um prego desse tamanho. E é lógico que as freiras chamaram, rasgou, eu tenho uma cicatriz perto do joelho, rasgou o meu joelho. E ali as freiras preocupadas com injeção de tétano, tinha que dar ponto e tantas coisas. Telefonaram para minha mãe e as freiras, menina, você é tão comportada, como é que você subiu na árvore? Eu quieta, não contei o porquê que eu tinha subido na árvore. Mas moral da história, eu esperava que a minha mãe chegasse esbaforida. Era a expectativa da criança, que ela chegasse esbaforida, me desse um beijo, um abraço. Querida, filhinha, o que aconteceu, filhinha? Aí a minha mãe chegou, claro que ela me levou no médico, fez tudo o que tinha que fazer. Mas ela olhou e falou assim, antes de casar, Sara. Gente, que decepção. Eu olhei para minha mãe. Eu lembro até hoje, eu olhei para minha mãe, no meio do pranto, eu falei, mãe, vai demorar para eu casar. Porque ela falou, antes de eu casar, Sara, na minha cabeça, a frustração era tão grande da falta do beijo, do abraço, o que aconteceu com a minha gatinha. Aí, com essa palavra, quando casar, Sara, na minha cabeça aquilo estava longe, ia ficar aberta a minha perna até eu casar, só ia sarar quando eu casasse. E eu falei isso. Isso foi trazendo deformidades para a minha alma. A falta do amor, a expressão de carinho, o aconchego. E eu digo para você, não importa o nível de deformidade da tua alma, mas nós temos um Deus que cura, nós temos um Deus que sara. Nós temos um Deus que cura e sara. E Deus falou para Arão, Arão, diz para esses sacerdotes que eles não podem servir. Mas eu quero uma coisa deles. Que eles comam do pão, do santíssimo e do santo lugar. Eles não vão poder entrar enquanto eles não forem curados. Mas diga para eles para comerem. E ele começa a dizer um monte de deformidade aqui. Olha, aquele que tiver pé quebrado, aquele que tiver mão quebrada, aquele que tiver pélida no olho, que é um entrave no olho, aquele que tiver, enfim, ele fala um número enorme de defeito. E aí você fala assim, mas eu não tenho nenhum desses defeitos. Mas hoje o Senhor não está olhando, e Ele nunca quis olhar para o físico. Ele está olhando para o teu coração, e Ele diz, você que tem a ira no teu coração, você que tem carência dentro do teu coração, você que tem uma insatisfação crônica dentro do teu coração, você que tem agitação no seu coração, você que tem traumas que não consegue superar dentro do teu coração, come do meu pão hoje, porque hoje eu vou descer uma mesa de banquete para você ser curado. Come do meu pão hoje, come do meu pão. E ali a palavra foi entregue para aqueles sacerdotes. E aqueles sacerdotes, eles fizeram isso. E o tempo foi passando, geração após geração, todos sabiam que para ser curado e restaurado, era necessário sentar à mesa do rei. Mas aí Jesus falou, eu vou começar a deixar as coisas um pouco mais claras. E chega uma geração, vai chegando gerações mais perto da nossa geração. E ali nós chegamos na geração de Saul, de Davi. E nós chegamos até quando o momento em que Saul, ele tem um neto. Saul tem um filho chamado Jonatas. E Saul é o rei de Israel. Saul tem um filho, Saul tem um neto. E parece que tudo vai bem. Saul está reinando, tudo vai bem. Jonatas é casado e tem um filho de 5 anos e parece que tudo vai bem. Para aquela criança parecia que tudo ia bem. Aquela criança com 5 anos, imagina uma criança que viveu por 5 anos dentro do palácio, cuidado por babá, tendo a melhor comida, o melhor quarto, pessoas dia e noite servindo aquela criança. Aquela criança estava acostumada com tudo que tem de bom e que tudo que tinha de melhor. Mas do dia para a noite, quantas vezes não acontece isso da nossa vida? De repente, tudo muda.
tudo muda. De repente, ele acordou e ele não viu o pai dele, ele não viu o avô dele, e ele recebeu uma notícia: seu pai, seu avô e seus tios foram para a guerra. Normal, tinha sempre guerra, e eles foram para a guerra. Mas de repente ele recebe uma outra notícia. Essa notícia de que o pai foi para a guerra era normal. Agora a segunda notícia é: vamos sair daqui rápido, vamos sair daqui rápido. Eles perderam a batalha, morreu. É claro que ele, como criança, ele não entendeu bem, ele só entendeu a agitação. Ele só entendeu a agitação de todas as coisas. É como que o dia que chegou como é que chama quem entra na tua casa para tirar tudo, confiscar? Oficial de justiça. Eu não entendi, eu era um pouquinho mais velha que Mefibosete. Esse é o nome dessa criança de 5 anos. Eu era um pouquinho mais velha. E de repente eu não entendi. Entraram uns homens na minha casa e eu não podia mais entrar na minha casa. Eu só pude tirar as roupas e tudo que era meu ficou dentro de casa. Eu só via minha mãe chorar, meus irmãos chorarem. Eu não entendia direito. Eu só entendi que aquela casa que era minha e as coisas que eram minhas já não eram mais minhas. E eu vi que todo mundo ao meu redor estava agitado. Da noite para o dia eu também perdi tudo. Da noite para o dia nós mudamos de uma casa boa para uma casa onde chovia dentro. Assim como Mefibosete, a minha vida mudou do dia para a noite. E Mefibosete foi tirado do palácio, foi tirado de todo aquele conforto, foi tirado de toda aquela segurança, e ele saiu fugido com a sua babá, e ele ficou sabendo, ele ouviu que o seu pai morreu, que o seu avô morreu, que os seus tios morreram, que o palácio não era mais palácio dele, e no meio do caminho, para completar a história, ainda a babá cai, e foi uma queda que não foi qualquer tipo de queda, ela caiu num tipo de terreno, que aquela criança caiu com uma violência, não sei se despencou de um penhasco, o que foi, se bateu numa rocha, quebrou as pernas, e não tinha como hoje, para você engessar as pernas. Talvez aquela criança tenha ficado sem engessar as pernas, por isso que ele ficou aleijado das 2 pernas, do dia para a noite. Perdeu dinheiro, perdeu família, perdeu palácio, perdeu saúde, perdeu tudo. Aquilo marcou. Mas uma coisa, ele ficou afastado do palácio que ele morava, mas ele não poderia ter ficado afastado do palácio dos céus. Quando nós ficamos afastados do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores e da mesa de banquete, quando você está ouvindo a palavra aqui, uma mesa de banquete está sendo oferecida para você, mas a tua mente deformada pode te roubar. Você pode, porque o Jonas pegou o celular de novos jovens, mas aí eles devem estar revoltados, não é? Vocês não estão revoltados? Não, né? Vocês não podem falar porque o Jonas está aí na frente, mas vocês devem estar revoltados. Por que que você está vendo adultos mexendo no celular? E por que que o Jonas não tirou o celular de adulto? Agora você vai pegar vergonha e vai pôr teu celular na bolsa, tá bom? Você que está vendo Facebook, você que está vendo se entrou mensagem de WhatsApp, você vai pôr na tua bolsa, em respeito aos novos jovens. Mesmo que você esteja vendo a tua Bíblia, você vai ler o resto das passagens na Bíblia do teu irmão que está com Bíblia de papel, tá bom? Vamos fazer assim? Respeito a vocês, eles também não vão usar. E se eles usarem, pode falar para mim. Pode chegar, vocês estão aqui pertinho, pode falar, ó, aquele ali está usando. Eles vão delatar vocês, tá bom? Mas Mefibosete, ele precisava tanto da mesa do rei, mas ele não sentou mais, ele não orou mais, ele não falou mais com o pai. E a gente vai ver que ele se tornou um adulto, digamos a linguagem de hoje, um adulto lesado, com uma mente deformada. Ele não sabia, ele não conseguia entender quem ele era, ele não conseguia entender quais eram os seus direitos, e nem que Deus tinha muito para ele. Diz: Deus tem muito para mim, Deus tem muito para você. Você nasceu para ser 100% feliz, como pai, como marido, como esposa, como ministro de Deus, como funcionário, como empresário. Você nasceu para ser feliz. O que Deus deu para Adão, Ele deu para você através de Jesus Cristo. Adão não foi um privilegiado. Através de Jesus, você pode ter toda a felicidade do mundo. Por que eu sei disso? Porque Jesus disse: olha, eu dou para você uma felicidade que o mundo não dá. Ele disse ou não disse isso?
O mundo não pode te dar, ninguém pode te dar a felicidade que eu te dou. Por isso, se você acordar mal-humorado, é porque você está longe de Jesus. Porque se você estiver perto de Jesus, Ele te dá felicidade. Se o teu marido amanhã acordar mal-humorado e irritado, diz para ele, você está longe de Jesus. Ou vice-versa. E você diga, você está longe de Jesus. Porque Jesus nos dá uma felicidade que o mundo não pode tirar. Porque a gente justifica os nossos mau humor. Nós justificamos as nossas irritações. É porque eu estou com dívida. É porque você não viu o que fulano fez. Porque você não viu o que aconteceu. Mas Jesus disse que o mundo não pode tirar a alegria que Ele dá. Se você não está feliz, é porque você não tem recebido a alegria da mesa de Deus. Você não está recebendo. Jesus, se você falar, poxa, que privilégio de Adão, ele tinha paz. Ele tinha paz, ele que entregou a paz de mão beijada. Mas ele tinha paz. Espera aí, Jesus disse que se você comer da mesa do pão dele, Ele tem uma paz para te dar que excede todo o entendimento. Então, se você está sem paz, é porque você não está comendo da palavra de Deus. Se você está sem paz, é porque você não está adorando. Se você está sem paz, é porque você não está como Moisés, dia após dia, na presença do rei, no banquete do rei. Olha, se tem uma coisa que o diabo odeia, é pessoa que ama a palavra. Ele odeia porque sabe que dali vai sair, vai brotar justiça, verdade, alegria, paz. E Ele quer te dar alimento. Sabe o que Ele quer? Você que está precisando de amor, Ele te convence, na igreja não é o lugar para você ter amor. Sabe onde você vai ter amor? Lá com seus amiguinhos. Você não viu que legal? Lá na escola, todo mundo te ama, todo mundo te aceita. É só você parar de ser religioso. Aí põe isso na tua cabeça. Só você parar de ser religioso e você começar a ser um pouquinho mais igual a eles. Aí sim, você vai ser amado, você vai ser aceito. Aí você começa a se alimentar desse tipo de amor fora da mesa do banquete do rei. Sabe para onde vai levar esse tipo de alimento? Para lugar nenhum, porque eles não sabem amar como verdadeiramente, e eles vão te decepcionar, vão te abandonar, e você vai ficar pior do que você está. E Ele diz para você que a tua igreja já não te alimenta da mesma forma, e que você precisa de novas doutrinas, porque Jesus avisou que nos últimos dias as pessoas seriam levadas por vento de doutrina, segundo a coceira do seu ouvido, o que você quer ouvir, mas você não tem que ouvir o que você quer ouvir, você precisa ouvir o que você precisa ouvir, e você precisa ouvir o que está dentro da palavra de Deus. E sabe o que está dentro da palavra de Deus? É tempo de arrependimento, é tempo de santidade, é tempo de cura, é tempo de poder, é tempo. Não está fora de moda santidade. Fala comigo, santidade não está fora de moda. Santidade é cultura do céu. Santidade é padrão do céu. E quando nós ficamos longe da mesa de banquete, nós começamos a nos adaptar com coisas que não deveríamos nos adaptar. Mas, como eu estava falando para você, Mefibosete, ele cresceu desse jeito. E uma lepra, porque a deformidade, a Bíblia, sempre que ela quer falar de deformidade, ela mostra a lepra. E eu queria que você abrisse comigo em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. A lepra, ela tem uma capacidade, essa doença. Eu já vi muito leproso. Por que eu vi muito leproso? Eu já contei a história para vocês, que a minha mãe me levava num sanatório para ver uma tia minha que tinha problema mental. Do lado desse sanatório tinha uma cidade de leprosos. E não que eu entrasse na cidade de leprosos, mas eles ficavam às vezes sentados à frente, e quando o ônibus parava, o ponto do ônibus parava perto do portão dessa cidade dos leprosos. Eu tinha muito medo.
Eu, como criança, eu tinha muito medo. Minha mãe me levava quando eu era criança. Então eu via de longe, mas dava para ver aquelas pessoas deformadas. Elas que um dia, elas tiveram uma beleza, mas elas já eram tão deformadas, a beleza já não fazia mais parte. Uns sem orelha, outros sem nariz, outros com o pé todo amarrado, outros com a mão toda amarrada. E ali eu perguntava: mãe, o que é isso? A minha mãe, na sua ignorância, porque ela foi criada na roça, ela falava assim: não respira. Eu passava assim por aquela porta sem respirar, pode estar, né? Porque era tipo assim, se viesse o ar sobre mim, que eu ia ficar leprosa. Olha só, aí eu passava sem respirar, aí eu não respirava. Aí quando eu chegava na porta lá do sanatório, aí eu respirava. Mas eu vi muitos leprosos. Primeira coisa que a lepra, ela tira: a sensibilidade. Ela é uma mancha que tira a sensibilidade e depois ela deforma. Coisas que preciosas vão caindo pelo meio do caminho, vão se perdendo. O dedo perde primeiro as extremidades, o dedo perde, o nariz perde, a orelha vai perdendo, as extremidades vão embora. Aquilo que um dia foi bonito é uma sombra, mancha, como você leu comigo. E assim é quando nós somos tocados pela lepra, quando nós somos tocados por feridas, quando nós somos tocados pelo pecado. Nós que éramos para ser belos, nós que éramos para ser imagem e semelhança de Deus, nós começamos a ficar deformados e vamos perdendo a capacidade de amar, vai ficando para um lado, a capacidade de ser feliz vai ficando para o outro, a capacidade de se controlar vai embora também para outro lado, enfim, a capacidade de sonhar também vai embora para outro lado, e os pedaços, você chega à tua idade adulta, quem olha para você pensa que você está inteiro, mas você foi perdendo pelo meio do caminho tanta coisa, você foi perdendo o equilíbrio, você foi perdendo, sabe, a santidade, padrões errados foram entrando dentro da tua mente, e você acha normal o que não tinha que ser achado normal. O teu ministério, você tem o teu ministério, você não percebe que também na tua caminhada ministerial, gente, perceba uma coisa, existe uma caminhada na vida, que é a caminhada de você nascer, crescer, se tornar adulto, envelhecer e morrer. Essa é uma caminhada, mas existe uma caminhada em que quando você casa, vai ser uma caminhada do dia em que você se casou até o dia de você morrer. É uma caminhada, você vai amadurecendo no casamento. É claro que se você não tiver a mesa de banquete do rei nessa caminhada, você vai perder também a beleza do teu casamento, ela vai se perdendo, aquele amor vai perdendo, aquela aliança, ela vai se afrouxando, a beleza do casamento, ela vai perdendo no decorrer do tempo. Com o ministério é a mesma coisa, você começa o teu ministério, você começa com inocência, você começa com todo o teu fôlego, mas no decorrer da caminhada, no decorrer das decepções, você vai dizendo, bom, eu vou fazer como todo mundo faz, eu estava muito dedicado, mas eu vejo que tem tanta gente que não é dedicado e ainda está trabalhando, então eu não preciso vir a todas as convocações, eu não preciso orar tanto, eu não preciso jejuar tanto, eu não preciso me relacionar tanto, eu não preciso cuidar de ninguém, eu vejo tanta gente sem cuidar de ninguém, eu não preciso, e aí você vai perdendo a beleza de Deus, e quando você vê, o diabo te vê como uma pessoa deformada e ele não te respeita mais, porque ele te vê como um fraco, e ele sabe que você é uma presa fácil. Agora você acha que você está inteiro, você se olha no espelho, eu tenho nariz, eu tenho orelha, eu tenho perna, eu tenho pé, eu estou bem, estou indo para a casa de Deus, estou indo trabalhar, continuo com a minha esposa aqui do meu lado, continuo com o meu marido daqui do meu lado, está tudo bem na minha vida, nada está bem, tudo está mal, tudo está sendo tocado pelas trevas, sendo um filho de Deus, o casamento está uma mancha, o ministério está uma mancha, a sua vida emocional está uma mancha, e Deus fala, é tempo de cura, é tempo de restauração, hoje é dia de você sentar na mesa do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Tinha no tempo de Jesus,
não era uma cidade, mas se chamava, era como se fosse, é uma cidade, se chamava o Vale dos Leprosos. E lá dentro do Vale dos Leprosos teve uma movimentação. No versículo 12, já mostra um leproso saindo do Vale dos Leprosos para se encontrar com Jesus. Mas espera aí, como é que ele saiu do Vale dos Leprosos para se encontrar com Jesus? Uma boa notícia chegou lá no meio dos vales dos leprosos. Jesus cura. Eu ouvi lá no meio, outros doentes falaram: tem um homem que vai passar aqui em frente a gente, e esse homem dizem que é o Messias, e dizem que ele é o Filho do Deus vivo, o Messias, e aonde ele passa, ele transforma, aonde ele passa, a restauração e a cura. E olha, muitas pessoas já receberam, já teve leproso que foi curado, já teve cego que foi curado, já teve tanta gente que foi curado. A boa notícia foi lançado no Vale dos Leprosos. Tem noção da quantidade de pessoas que vivia naquele vale? Muitas pessoas. Mas uma pessoa pegou a palavra. Ei, essa palavra é para mim. Como que é? O Messias vai passar aqui. Ele faz isso. Ele é o pão. Ele diz que ele é o pão que que desceu dos céus. Ele disse que ele veio entregar uma mesa de banquete. Eu estou aqui aos pedaços, eu estou aqui, eu fui condenado a uma sentença de morte sobre a minha vida, a uma sentença de isolamento sobre a minha vida. O rei Uzias, ele foi acometido de lepra. Ele era rei e ele teve que viver fora do palácio. Fora do palácio. O Naamã era um herói de guerra, o melhor da Síria, o melhor herói de guerra. Chegou a lepra na vida dele e ele teve que sair do campo de batalha. Quando chega essas deformidades, é para te tirar da posição que você foi chamado. O rei Uzias, ele morreu fora do palácio. Naamã não. Naamã reagiu e falou: eu quero voltar para o campo de batalha, eu quero ser quem Deus disse que eu sou, eu nasci para ser um guerreiro, eu nasci para ser um herói, e eu vou, é para ir lá para Israel, eu vou. A princípio ele hesitou, mas depois ele foi. É para mergulhar no Jordão. Ih, que rio ridículo esse, mas é aqui que eu vou ter cura, então eu vou. E ele foi. É para mergulhar 7 vezes, tudo bem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Essa noite é mais fácil do que Naamã. Você não precisa ir para Israel, mas é bom você ir. Você não precisa mergulhar 7 vezes no Jordão, mas é maravilhoso você ir no Jordão. Mas eu estou falando que você não precisa ir lá para você receber o que você vai receber agora. Mas quando você for lá, você vai receber muita coisa. Mas eu estou falando que aqui, hoje, agora, Ele está aqui para você, para te oferecer uma mesa de banquete. Mas eu estava falando de um leproso. Ele recebeu essa notícia, ele falou: sabe de uma coisa? Eu vou sair daqui correndo. E você tem que sair hoje correndo da posição que você está. Eu vou sair daqui correndo. Eu quero meu ministério diferente. Eu quero meu casamento diferente. Eu quero sair do nível que eu estou. Eu quero a minha vida emocional diferente. E olha aqui, se você disser no teu coração: essa palavra é para quem está ferido, essa palavra é para quem está mal ministerialmente. Eu digo que essa palavra é para todos nós, porque nós temos que sair do nível que nós estamos. O teu casamento não chegou a 100%, o teu ministério não chegou a 100%, a tua vida não chegou a 100%. Essa palavra começa por mim, é para todos nós. É para os levitas, é para todos nós. Aquele homem saiu, e quando as pessoas viram aquele homem leproso saindo do vale dos leprosos, as pessoas se afastaram, mas Jesus se aproximou. E quando Jesus se aproximou, leia comigo, esse homem estava coberto de lepra. Aonde eu pus o óculos? E aconteceu, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. E ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Você pode sair agora do vale do leproso e dizer: Senhor, o meu casamento está feio. E Jesus vai dizer para você: se você quiser, eu posso tocar agora no teu casamento.
Você pode sair do vale dos leprosos e dizer: Senhor, meu coração está feio. Eu preciso, Senhor. Eu não tenho paz, eu não tenho alegria, eu não tenho controle, eu não tenho autocontrole. E o Senhor está falando para você: hoje é a noite. Sai do vale dos leprosos que eu te toco, eu te curo, eu te restauro. Mas nós deixamos Mefibosete lá atrás. Eu queria que você, com a tua Bíblia aberta, ficasse em pé, para você ler comigo 1 Samuel, 2 Samuel capítulo 9. E o Senhor tinha um dia marcado para mudar a história de Mefibosete. Muitos aqui conhecem de cor essa história, mas eu quero que você leia comigo algumas palavras muito importantes. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas. Agora, essa foi uma pergunta de Davi, mas hoje eu vou falar, você está no tempo da graça. Eu vou fazer essa pergunta do jeito que Jesus, do jeito que Deus Pai está falando. E eu quero que você escute bem. O Senhor pergunta aqui: há alguém aqui que ama Jesus Cristo, que é descendente, se tornou filho, porque ama a Jesus Cristo e o aceitou como seu Senhor e Salvador? Se você ama Jesus, levanta a tua mão. Ah, tem. Então ele está falando: por amor do meu filho, eu quero usar de bondade com você hoje. Por amor não de Davi, não por amor de Jonatas, por amor do meu filho, eu nesta noite quero usar a minha bondade sobre a tua vida, porque eu sou bom e a minha misericórdia dura para sempre. Eu sou bom e a minha misericórdia dura para sempre. Ah, mas Davi não parou por aí. E eu quero que você veja todas essas perguntas não como Davi, mas Deus Pai fazendo essa pergunta. E Davi perguntou: então tem alguém? Disseram: sim, tem Mefibosete. Aí Deus Pai falou: manda agora buscar. Davi mandou: manda alguém ir buscar ele, trazer bem para perto de mim. Meu querido, hoje o Espírito Santo está te trazendo. Ele foi enviado nessa noite para te trazer para bem perto do Pai. Quando você estava em casa hesitando se você vinha, se você não vinha, Ele estava dizendo: vai. O Espírito Santo vai no teu coração. O Senhor vai mostrar bondade e misericórdia hoje sobre a tua vida. Ele vai transformar o teu casamento, o teu ministério, o teu coração. Vai. Você respondeu, você chegou até aqui. Mas eu tenho uma outra notícia para te dar. Ele quer que depois que Ele te tocar nessa noite, você vai ser um canal para trazer aqueles que precisam, aqueles que são os desviados, aqueles que estão entristecidos. Nós temos orado todos os dias, sofonias, e pedindo: Senhor, traz de volta os entristecidos, traz de volta, Senhor, os desviados. E você é canal de Deus depois que for tocado por Ele. Você é canal de Deus. E quando Mefibosete chegou perto, está escrito que ele falou com Mefibosete. Ele falou. Fecha os seus olhos, Ele quer falar com você agora. Ele quer falar. E ele disse para Mefibosete uma palavra que ele te entrega nesse momento: Mefibosete, eu uso da minha bondade para com você. E Mefibosete, todos os dias da sua vida, você vai comer da minha mesa. Todos os dias da tua vida, você vai comer da minha mesa. Mefibosete olhou para o rei, e o rei fez mais: vem cá. E Davi deu a mão. Mefibosete estava receoso. Davi deu a mão e falou: querido, aqui é o teu lugar, e aqui você não pode sair desse lugar. Aqui tem amor, aqui tem paz, aqui tem alegria, aqui tem força. Do meu lado tem força, na minha palavra tem cura, na minha presença há deleite, na minha presença há plenitude. Eu quero te curar, eu quero te restaurar. Vem para minha mesa, vem para minha mesa.
Jesus. E eu queria fazer um convite a começar por vocês, novos jovens. Eu queria que vocês viessem aqui à frente. E os pastores vão ministrar sobre vocês. Presta atenção aqui. Olha para mim. Agora eu falei igual o Jonas, né? Olha para mim. Eu quero dizer para você que o Jonas disse que eu telefonei sim, para minha mãe espiritual. Quando eu tinha a idade de vocês, eu passei por um avivamento. O diabo quer te roubar, porque você faz parte da geração do avivamento. E quando eu tinha a idade de vocês, em um momento quando o tio Cássio chamou a todos nós à frente, neste momento eu recebi o meu avivamento e eu estou aqui até hoje. E eu telefonei, tia Noeli, eu sou pastora. Tia Noeli, eu tenho não só uma igreja, eu sou fruto do que você e o tio Cássio fizeram na presença do rei. Não, eu não acredito. Ela só chorava. Tia Noeli, aquela sua jovem de 13 anos, hoje eu sou avó. Ah não, a minha Nairinha, você é avó. É, passou o tempo, eu sou avó, mas eu digo, eu não desviei os meus passos. Eu recebi o meu avivamento e a palavra que eu recebi do púlpito vive na minha vida até hoje. E eu quero orar agora por vocês. Eu quero dizer que eu coloco cada um de vocês agora à mesa do banquete. Todas as deformidades que vocês receberam até este momento, tudo aquilo que vocês receberam dentro da tua casa, na escola, todo e qualquer tipo de violência que vocês tenham vivido, seja curada agora em nome de Jesus. Eu digo agora, come na mesa do rei, come na mesa do rei, sejam curados, sejam restaurados, sejam avivados. Toda corrente, toda cadeia caia por terra agora em nome de Jesus. Toda corrente e cadeia na área sexual, na vida, em nome de Jesus, na mente, nas emoções, caia por terra. Recebe agora, manifesta, Senhor, manifesta o teu poder sobre esses jovens, manifesta agora a tua cura em nome de Jesus. Recebe agora em nome de Jesus, Sopra, Senhor, sopra sobre esses jovens. Aviva a tua obra, em nome de Jesus, Vou profetizar agora sobre você. Você que é casado, levanta a mão. Se você estiver perto do teu marido, da tua esposa, dá a mão para ele. Se você estiver sem o seu cônjuge aqui, pega a mão assim, profeticamente nele. Pega a mão dele profeticamente, porque ele vai estar aqui do teu lado na autoridade do nome de Jesus. Eu quero declarar agora que a beleza que o Senhor tem para o teu casamento, que foi escrito nas linhas originais dele, você vai viver em nome de Jesus. Tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que foi deformado, seja agora arrancado da tua vida, seja restaurado, regenerado o teu casamento, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levanta a tua mão agora, você que deseja o ministério ou que já anda no ministério, você que anda, que trabalha para Deus em alguma função. Eu quero profetizar sobre a sua vida tudo aquilo que o diabo trouxe sobre o teu ministério, deformando, tirando o que tinha de mais bonito, tirando a força do chamado do teu ministério. Eu digo que você vai viver 100% o que Deus planejou para você, em nome de Jesus. 100% de unção, 100% de esperança e sonho de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Geração manchada, não. Geração restaurada. Por isso, dá a mão para a pessoa do lado. O diabo não gosta que a gente ande unido. Por isso, toda deformidade nos relacionamentos dentro dessa igreja caia por terra agora, em nome de Jesus. Eu profetizo unidade, amor, unidade, amor, unidade, amor do Senhor entre todos. Caia por céu toda artimanha de contenda, de divisão, de rebelião, em nome de Jesus. Nós não somos geração manchada, nós não somos geração deformada. Eu quero profetizar sobre a tua família. Levanta a mão do teu irmão, agora todos nós unidos. Eu quero profetizar sobre todas as famílias. Ah, como o diabo odeia a família.
Ele queria que a tua família ficasse muito deformada, muito manchada, um projeto irreconhecível de Deus aqui na terra. Mas hoje o Senhor coloca agora o projeto original dele sobre você, em nome de Jesus. A tua família não é uma família manchada e deformada, seja uma família restaurada e tocada pelo céu, tocada pelo céu. O reino de Deus sobre a tua casa, o reino de Deus sobre a tua família, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.